tempo deve seguir estável, com sol e poucas nuvens. Confira a previsão para amanhã e já para sexta-feira. Previsão de uma quinta-feira de sol e calor em Passo Fundo, mínima de 14 graus e máxima de 27. Na sexta-feira, previsão de sol com tempo bom sem chuva, mínima de 16 graus e a máxima que chega a 29. Entrou hoje em vigor a lei anti-fumo. A lei proíbe que as pessoas fumem dentro de locais públicos e privados. A norma também extingue os tradicionais fumódromos. Os fabricantes de cigarros vão ter que aumentar os espaços para os avisos sobre os danos causados pelo tabaco. Bom, essa nova regra também acaba com a possibilidade de propaganda de cigarros nos pontos de venda. Os estabelecimentos comerciais que não cumprirem a norma poderão ser multados e até mesmo podem perder a licença de funcionamento. Aqui no estúdio nós convidamos o secretário de Saúde de Passo Fundo, Luiz Arthur Rosa Filho, para falar sobre este tema. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado. O PFTV, é sempre um prazer lhe receber aqui. Será que alguém ainda não sabe que cigarro faz mal para a saúde, secretário? Essa descoberta, Thaís, tem 60 anos já. Foi na década de 50, 60 que se descobriu que algumas pessoas que as pessoas que fumavam tinham mais cânceres do que as pessoas que não fumavam. E essa descoberta, então, se democratizou ao longo dos tempos e com o advento da internet, hoje, realmente, nós não aceitamos mais de que alguém não saiba, né? E o dado é concreto, o cigarro aumenta em 17 vezes a chance de câncer de pulmão. É isso que os cientistas descobriram lá em 1950 e foram cientistas que foram muito longevos nas pesquisas e continuaram descobrindo que o cigarro provocava mais infarto, mais derrame e uma infinidade de doenças. E, obviamente, como sociedade, a gente avançou bastante nessa questão. As pesquisas mostravam que na década de 80 chegava a quase 40% de fumantes no Brasil. Né? Hoje nós estamos falando aí 1/3 disso ou menos já. Talvez 20% da população, ainda menos do que menos. isso. Estudos recentes agora mostram 11, 12, 13% da ocorrência de tabagismo. O que nós temos, na verdade, é um contingente grande de pessoas que fumam, mais velhas, que se tornaram dependentes da nicotina numa época em que talvez esse conhecimento não estava realmente consolidado no mundo. Com certeza, em uma época que fumar era chique, era significado de status ou de estar na moda. Hoje, além de fazer mal à saúde, é brega, não é, doutor? Muita gente fala isso também a respeito do cigarro, mas é lógico que a principal preocupação é com a saúde. Parar de fumar, mesmo depois de uma vida inteira fumando, ainda vale a pena, certo, doutor? É fundamental, nós ouvimos muito isso dos pacientes, tanto que pararam de fumar ou que planejam parar de fumar, né, a importância que isso tem para a vida deles, e todos os médicos, em todas as consultas, há várias pesquisas mostrando isso, devem reafirmar sempre a necessidade e perguntar, escuta, você fuma? Né, e a partir da resposta positiva, trabalhar com o paciente essa necessidade de cessar o uso do tabaco. Bom, doutor, a lei que entra em vigor hoje coloca empecilhos, ela dificulta a vida do fumante e, a partir disso, a gente imagina que as pessoas precisem de ajuda do próprio município para parar de fumar. O que a Secretaria da Saúde de Passo Fundo pode oferecer a este cidadão? No contexto brasileiro, desde a década de 90, vem surgindo leis colocando barreiras na questão do consumo do tabaco. Então, na década de 90, por exemplo, começou a surgir na carteira de cigarro aquelas imagens para tentar mostrar... Que o fumante nem gosta de ver, exatamente, nem olha para aquilo, como uma forma de negação. Né? E que é uma forma de educação, talvez não seja tão efetiva em função de que ali já está uma pessoa dependente, né? A pessoa que maneja aquela caixinha, ela já é uma paciente dependente. Mas, ao mesmo tempo, na década de 90, início da última década agora, surgiram medicamentos novos que ajudam no enfrentamento da ansiedade, de todos os sintomas advindos da suspensão do tabagismo.
Não há uma fórmula pré-determinada para se parar de fumar. Alguns pacientes dizem que é melhor parar de um todo, outros dizem que é para parar devagar. Na verdade, a impressão que nós temos é que aquele que não quer parar, sempre a solução é a outra, né? Mas muita gente tem parado e Passo Fundo certamente está inserida nesse contexto. Hoje, em Passo Fundo, nós temos pelo menos 5 a 8 grupos de fumantes que estão tentando parar de fumar em vários CAIs da cidade, em várias estratégias de saúde da família. Desde o ano passado, o Passo Fundo compra o medicamento mais indicado para se parar de fumar, mas exige que a pessoa frequente o grupo para que não seja um uso inconsequente do medicamento. Perfeito. Então, quem, a partir desta lei que entrou em vigor hoje, se motivar a parar de fumar, deve se dirigir a um dos CAIs e, a partir dali, se incluir em um dos grupos? Exatamente. Eu vou usar como exemplo porque eu vim de lá agora, eu vim agora do CAIS Petrópolis. O CAIS Petrópolis tem um grupo que se reúne a cada 15 dias. Hoje, enquanto eu estava lá, ligou uma senhora a saber se, porque o grupo poderia ser hoje, é nas quartas-feiras pela manhã. E aí foi informado, não, é semana que vem. Então as pessoas estão procurando, as pessoas estão batalhando, né? Elas cada vez mais estão procurando caminhos para largar do tabagismo e certamente é o mais indicado para todo mundo. Doutor Luiz Arthur, só para a gente encerrar aqui, nós temos dados do Instituto Nacional do Câncer que apontam que 11% da população brasileira é fumante, é uma das estatísticas. 90% dos casos de câncer de pulmão tem relação direta com o cigarro. Para encerrar, fica a sua fala de que a qualquer momento sempre vale a pena parar de fumar. Exatamente, não existe um momento ideal, né? Não adianta postergar muito essa decisão e para quem trabalha com isso, para o próprio médico, é muito melhor ajudar a parar de fumar do que depois trazer uma notícia ruim aí de uma doença inesperada. Tá certo. Obrigada, doutor Luiz Arthur, secretário municipal de saúde de Passo Fundo, pelas informações. Obrigada. Bom, e se você por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições deste ano, termina amanhã o prazo para justificar a ausência. O requerimento deve ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Quem não votou no segundo turno, o prazo para justificativa vai até 26 de dezembro. Você pode consultar a lista de endereços dos cartórios eleitorais na página do TSE. O site está aí na tela. Bom, os ciclistas da UPF, Ricardo e Luana Machado, participaram no final de semana da última etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike em Guaporé. Luana venceu na categoria Elite Feminino e Ricardo na categoria Master. Nos próximos dias, os ciclistas devem manter uma rotina de treinos e preparação para as principais provas de 2015. A dupla trabalha forte em busca de uma vaga para representar o Brasil nas Olimpíadas do Rio em 2016. Aos 59 anos, a dermatologista Doris Exel é a primeira brasileira a receber uma menção honrosa pelas contribuições feitas à dermatologia e à cirurgia dermatológica. O prêmio foi entregue pela Sociedade Americana de Dermatologia em San Diego, nos Estados Unidos. Doris nasceu em Passo Fundo, se formou em medicina aqui na UPF e por 10 anos foi professora da universidade. Este é o diploma que deu a Doris Exel a formação em medicina no ano de 1980 pela Universidade de Passo Fundo. A trajetória profissional seguiu com a especialização em dermatologia, uma paixão que, segundo a médica, foi de fato coisa de pele. Costumo chamar de amor à primeira vista. Foi na primeira aula de dermatologia, exatamente na primeira aula que eu decidi que era isso que eu queria fazer, que eu queria ser uma dermatologista. Doris nasceu em Passo Fundo e foi professora na UPF durante 10 anos. A infância passou com a família de 7 irmãos em um município próximo, Água Santa. Em 1999, já formada, decidiu montar 2 clínicas, uma no Rio de Janeiro e a outra em Porto Alegre. Prestes a completar 60 anos, mãe de 3 filhos e também avó, divide os dias entre as 2 clínicas, os cerca de 500 atendimentos mensais e também as pesquisas científicas. Talvez o trabalho que teve o maior impacto internacionalmente foi o desenvolvimento da técnica cirúrgica que trata a celulite, que trata os furinhos da celulite.
E esse trabalho eu comecei e publiquei ainda enquanto professora da Universidade de Passo Fundo, que hoje é o tratamento, digamos, padrão ouro ou de primeira escolha para o tratamento das lesões deprimidas, furinhos da celulite. Então, esse meu gosto pela pesquisa também fez com que eu começasse a, digamos assim, buscar parcerias nesse sentido, sendo que hoje a gente tem um centro de pesquisa aqui em Porto Alegre, com profissionais altamente qualificados e certificados em pesquisa clínica, e nós desenvolvemos pesquisa não apenas com medicamentos, mas principalmente na área cosmética. Toda a caminhada profissional deu a Doris um reconhecimento concedido a poucos. A médica foi a San Diego, nos Estados Unidos, receber o Presidential Award 2014, uma distinção para dermatologistas e cirurgiões dermatológicos que fazem a diferença na especialidade. E ela também é a primeira brasileira indicada a receber o Samuel Stegman Award 2014, outra premiação importante para a cirurgia dermatológica mundial. Eu faço parte da Sociedade Brasileira e Americana de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Sociedade Americana de Cirurgia Dermatológica. Sendo a primeira brasileira, eu me sinto muito feliz e acho que a dermatologia brasileira também deve ter ficado feliz, porque de alguma forma o nosso trabalho, a qualidade do ensino que nós tivemos aqui, que o meu começou na Universidade de Passo Fundo e realmente começou e continuou, né? E é um trabalho que é reconhecido internacionalmente. Eu sou particularmente honrada também que a minha filha é também médica dermatologista formada pela Universidade de Passo Fundo. Com 30 anos de experiência na área, escreveu o primeiro livro sobre o uso cosmético da toxina butolínica, que soluciona problemas estéticos e também age no tratamento de pacientes com quadros depressivos. São mais de 150 artigos publicados em revistas médicas certificadas. E quando pergunto sobre a constante busca pelo conhecimento, Doris quer novos alcances. Como esses tratamentos cosméticos são tratamentos que são caros, porque utilizam materiais caros, equipamentos assim de custo bastante elevado, o meu sonho, e que já está se materializando, é que a formação de uma ONG internacional para que a gente possa ajudar pessoas que não podem ter acesso a esse tratamento. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã sempre ao vivo, ao 12h30. Esse programa tem outros 2 horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.